Olá! Hoje eu vou te ensinar 4 passos para você escolher as cidades da sua viagem de forma otimizada, eliminando aquele medo de fazer coisas demais e não aproveitar a viagem direito. Eu sou a Bruna, bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Fórmula de Viagem, com conteúdo focado em planejamento de viagens. Eu vou te apresentar o passo a passo que vai te fazer escolher boas rotas para suas viagens daqui para frente. Nós vamos aprender a identificar essas rotas, depois a gente vai aprender a otimizá-las. A gente também vai ver nesse vídeo como definir a quantidade de dias que você vai ficar em cada cidade e, por fim, o último passo, como você vai escolher quais cidades vão ficar oficialmente no seu roteiro de viagem. E por que tudo isso? Porque quando a gente começa a viajar, a gente ainda não tem aquele olhar treinado que identifica os melhores caminhos, que bate o olho no mapa e sabe qual é a melhor rota para aquela viagem. E também, quando a gente começa a viajar, a gente é movido muito por aquele sentimento de ai meu Deus, nunca mais eu vou voltar aqui, ou talvez eu nunca mais volte, eu vou demorar muitos anos para vir nesse lugar de novo, então eu preciso aproveitar o máximo possível. Mas aí, esse sentimento acaba fazendo a gente tomar decisões um pouco ruins que a gente vai se arrepender depois. Então, esse vídeo é para eliminar esse problema. Não precisa se preocupar, que o processo é bem simples. A gente só vai precisar de um mapa online e de uma planilha no Google Planilha ou no Excel e tá tudo resolvido. Bora lá! Vamos ao primeiro passo, a logística. Agora, a gente vai aprender a analisar as rotas entre uma cidade e outra, para depois poder escolher qual que é a melhor, qual trajeto faz mais sentido, levando em consideração pontos como tempo de deslocamento, custo, o meio de deslocamento também. Tudo isso a gente vai abordar. Então agora eu vou compartilhar minha tela com você para ficar mais fácil de eu te mostrar, porque a gente vai para o mapa. Vamos lá, galera, vamos começar. Primeira coisa é a gente abrir o nosso mapa online, aqui a gente vai usar o Google Maps, tá? O ideal é que a gente use no navegador do computador mesmo, porque vai ser mais fácil de mexer do que no celular. Fica mais prático. Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar colocando algumas cidades. Então, a gente vai criar aqui um exemplo hipotético de uma viagem, beleza? Então tá, então vamos lá. Vou começar aqui colocando Roma. Roma na Itália. O que eu tenho que fazer? Aqui nas rotas, a gente tem que selecionar de carro. Por que de carro? Porque daí eu consigo colocar várias cidades no mesmo mapa, na mesma rota. Se eu for botar de trem ou de avião, ele não vai me deixar, ele só vai me deixar de um ponto para outro. Então aqui eu vou botar as cidades que eu gostaria de fazer nessa minha primeira viagem para a Europa. Vamos supor que eu também quero ir para Londres. Aqui a gente está escolhendo essa viagem hipotética para a Europa para poder dar o exemplo para você, mas não se preocupa porque a lógica ela vai funcionar para outras viagens, para outros locais. Então a gente está só escolhendo um exemplo realmente para ficar mais fácil, né? Fica muito mais fácil eu mostrar dando exemplo para você. Então a gente vai brincar aqui com uma possível viagem para a Europa e aí você começa colocando as cidades que você tem vontade de conhecer. Então vamos lá, vamos supor que Londres, Roma, você também quer conhecer Paris. Você também quer conhecer Lisboa, também quer conhecer Berlim, bastante cidade, Barcelona e Amsterdã. Vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cidades. Bom, eu joguei elas aqui de forma aleatória no mapa, só para a gente começar a brincar. Nessa primeira visão que você tem, você consegue perceber que tá uma bagunça isso aqui, né? Não tá numa ordem que faz sentido algum. Essa já é a primeira coisa. Então tá, o que a gente vai fazer? Vamos melhorar isso aqui, vamos tentar dar uma ordem mais lógica para esses trajetos. Não se preocupa ainda em tirar nada daqui. Aqui é a hora realmente da gente brincar e colocar tudo que a gente tem vontade de fazer na viagem. Que aí depois, mais pra frente, a gente vai ver como otimizar isso, como priorizar isso. Então tá, então vamos tentar dar uma ordem para isso aqui.
eu sugiro que você escolha uma ponta, uma das pontas das cidades aqui do mapa, para começar a dar uma ordem, para não ficar tão bagunçado assim. Vou começar aqui pela ponta de baixo, vamos começar por Lisboa. Então, sobe Lisboa para cá. Depois de Lisboa vem Barcelona, então sobe Barcelona aqui na sequência. Já tá melhorando, né? Aqui de Barcelona eu vou pegar para Roma, que olhando aqui me parece fazer mais sentido. Depois, Roma, eu vou botar Paris na frente, porque vem antes de Londres, para dar uma ordem melhor. Aí de Paris poderia ser para Londres, só que aí pela ordem aqui eu colocaria Amsterdã na frente e fecharia em Berlim. Olha a diferença do mapa. Já clareou 100%, não tá mais aquela bagunça que vai de um lado, vai para o outro e socorro. Então aqui já deu uma fluidez muito melhor para essa rota. Poderia botar uma ordem diferente? Poderia botar de trás para frente, de Berlim para cá, para Lisboa? Poderia. Poderia começar por uma ponta como Roma, por exemplo? Poderia. Só que, se você escolher essa ponta aqui, que digamos assim é no meio, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque você vai acabar dando voltas. Então o ideal é que seja comece por uma ponta e por outra ponta, que você não dê tantas voltas como nesse exemplo aqui que a gente fez. Mas aqui nessa etapa você pode brincar o quanto você quiser até achar uma rota com uma sequência mais lógica. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a testar e anotar rotas de uma cidade para outra. Então, para isso, a gente vai abrir outro Maps. Aqui, outro Google Maps. E vou pegar a primeira combinação, de Lisboa para Barcelona. Aqui a gente escolhe rotas e põe Lisboa. Por que a gente vai testar trecho por trecho? Porque agora a gente vai entender em detalhes o que você pode fazer para chegar de uma cidade a outra. Agora, já que elas têm uma ordem lógica que faz sentido, agora vamos descobrir as possibilidades. Se é melhor ir de trem, se é melhor ir de avião, o que é mais rápido, o que é mais prático, enfim. Então, a gente tem que fazer essa brincadeira. Por que a gente abriu outra aba? Porque aqui a gente fica com todas as cidades, todas as sequências, para a gente não esquecer. E na outra aba, daí a gente vai testando trecho por trecho. Aí, para testar trecho por trecho, tem que ser uma aba separada mesmo. Tem que ser um outro mapa. Então, tá. O que a gente vai fazer? De Portugal para Barcelona, tem a possibilidade de ir de carro? Tem. A gente pode anotar essa informação. O que eu te digo? Já que parece que a sua viagem vai ter bastante cidade, já cortaria essa possibilidade de fazer de carro, porque são trajetos bem longos, são trechos bem longos. É diferente do que se você fosse, eu vou fazer o litoral de Portugal, e aí você aluga um carro. É uma coisa. Agora você vai cruzar Portugal até Barcelona, depois você vai até a Itália de carro. É uma viagem, é outra vibe de viagem. Então aqui vamos olhar os deslocamentos que não vão demorar tanto assim. Então vamos olhar trem e depois vamos olhar avião. O que a gente vai fazer? Bom, depois, ou melhor, antes da gente começar a avaliar esses trechos, a gente vai abrir uma planilha. Aqui eu já tenho ela montada, mas você pode ir lá no seu Google Drive e criar uma planilha nova para você começar a montar. Você pode copiar esse modelo aqui da minha planilha para você começar a anotar as informações. Por que a gente vai anotar numa planilha? Porque depois a gente vai conseguir somar essas informações, a planilha vai nos facilitar esse processo de otimização depois. Se a gente ficar fazendo na mão ou alguma coisa assim, a gente vai perder tempo. Então já vamos anotar direto na planilha. Então tá, o primeiro trecho é Lisboa para Barcelona, já estava escrito aqui. E eu escolhi nesse exemplo para a gente anotar os tempos de trem e os tempos de avião. Estou desconsiderando que a gente vai fazer alguma coisa de carro. Mas você aí, nas suas anotações, pode considerar carro ou outro meio de transporte também. Ônibus, por exemplo, sem problema nenhum, tá? Eu vou só diminuir aqui as possibilidades para a gente conseguir fazer o exemplo e não ficar tão extenso. Então, se a gente fosse de trem para Barcelona,
Na verdade, o que a gente vê aqui pelo Google? Que não dá para ir 100% de trem. Dá para fazer um pedaço de trem e um outro pedaço de ônibus. Só que aqui na minha pesquisa, ele está considerando que eu vou sair agora. Aqui no Brasil, eu estou gravando esse vídeo às 18h46. Lá na Europa, é mais tarde. Olha que ele está me dando horários de 9h45, 10h20, como se eu estivesse saindo agora. Então, o que eu sugiro? Que você mude esse horário de saída. Na verdade, você pode levar em consideração que você vai fazer esse trecho à noite e aí anotar esse tempo aqui à noite. Ou você pode mudar aqui na partida e botar, vamos olhar como se fosse amanhã, terça-feira, só que de manhã cedo. Se fosse fazer esse trajeto às 8 da manhã. Deu um pouquinho de diferença, tem uma opção um pouquinho mais rápida, tá? Mas na prática não muda muito. Mas beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai anotar a média aqui, tá? Entre 11h30 e 14. Então eu vou anotar 12 horas de trem de Lisboa para Barcelona. E agora? Vamos para a próxima... vamos conferir avião. E se fosse de avião? Ó, tá dizendo que de Lisboa para Barcelona de avião é 1h45. Aí eu anoto na versão aqui de baixo de avião, 1h45. E aí eu vou fazer essa brincadeira para todos os trechos. Agora eu vou fazer só para mais um trecho, para a gente ver aqui no exemplo, e depois eu mostro a planilha preenchida para não ficar muito extenso. Então, vamos fazer só mais um. Vamos tirar aqui, então, Lisboa, que ela é a primeira cidade, inverte aqui. A próxima é Roma. Então, vamos botar aqui, Roma. Já está selecionado o avião, então, de Barcelona para Roma, também é 1h45 de avião. Aí a gente vem e bota aqui, Barcelona. Aqui a gente põe Roma, 1h45. Também de avião. Vou copiar tudo aqui, que a gente já sabe que vai olhar tudo avião e trem. Então, já anotei essa informação. E se fosse de trem? Então, vamos ver. Ó, tem entre 16 a 20 horas. Bastante coisa. Eu vou anotar aqui, sei lá, dá umas 18. Vou anotar a média. Então, aqui, copia de Barcelona para Roma, é umas 18 horas de trem. Só da gente olhar aqui, a gente já vê que não vale muito a pena, mas calma que depois a gente vai analisar tudo junto. Então tá, beleza. Como é que vai ficar toda a nossa planilha preenchida? Essa é a versão da planilha com a brincadeira aqui entre todos os deslocamentos feitas. Então, a gente anotou trem e anotou avião e deu o total aqui de tempo de deslocamento se a gente fizesse uma viagem puramente de trem ou fizesse uma viagem puramente de avião. Agora, qual que é o próximo passo, depois que eu tenho a minha planilha preenchida com os tempos? Então, a gente vai analisar o tempo de deslocamento, que, como a gente viu aqui, a diferença é gigantesca, né? Então, nessa próxima etapa, a gente precisa selecionar a melhor logística a partir dos dados da planilha. Mas antes disso, a gente tem uma informação bem importante que a gente precisa adicionar antes de partir para a primeira etapa da nossa otimização. O que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar um tempo adicional. Bruno, o que é esse tempo adicional que você está falando? Bom, quando a gente pega um voo, a gente não tem que chegar X horas antes no aeroporto. E aí depois, quando você vai sair do aeroporto, normalmente ele é numa região mais afastada, do aeroporto até você chegar no hotel, na sua casa, enfim, não é relativamente longe, normalmente, tirando cidades que têm aeroportos mais centrais, a maioria tem aeroportos mais afastados. Então, a gente precisa considerar esses tempos a mais na hora que a gente avalia os nossos deslocamentos, porque senão a gente vai estar desconsiderando uma informação muito importante. Vou supor aqui, se a gente for de Paris para Londres de avião, pode ser que a gente pegue um voo numa empresa low cost. Os aeroportos onde as empresas low cost têm voos, normalmente são ainda mais afastados do centro da cidade. Então, o de Paris, por exemplo, pode ser inclusive em outra cidade, numa cidade vizinha, um pouco mais longe. Então, você perde já um grande tempo só se deslocando até o aeroporto. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Então, vamos lá.
a gente vai adicionar. Para os voos, eu vou dizer que de cara você pode adicionar para qualquer um deles 4 horas a mais. Isso mesmo, 4 horas a mais para cada voo. Por quê? Você vai se deslocar até o aeroporto, aí vai talvez 1 hora, dependendo da cidade onde você estiver, ou até mais. Você tem o tempo de espera no aeroporto, que você vai chegar entre 1h30, 2 horas antes do seu voo decolar, né? Porque você tem que passar pela segurança, você tem o processo depois de embarque, antes realmente do voo decolar. Então vai, pelo menos 1h30, 2, aí que você tem que levar em consideração. E depois, quando você chegar no outro lugar, você tem que se deslocar do aeroporto até o hotel, e também tem toda a parte dependendo até do lugar onde você estiver, talvez tenha alguma imigração, você tenha que pegar bagagem, enfim, você perde esse tempo. Então, a gente está colocando aqui 4 horas a mais quando leva em consideração o avião. Quando for trem, o que a gente considera? 1 hora a mais para deslocamentos que não são de estações que necessitam de imigração. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se você for de trem de Paris para Londres, você vai precisar imigrar, porque Londres faz parte de outro... ele tem outro tratado de deslocamento dentro da Europa. Então, quando você está saindo de Paris, ou se você estiver saindo também de Amsterdã ou de Bruxelas indo em direção a Londres, você teria que migrar para entrar no Reino Unido. Todo mundo tem que passar por isso. Então, isso acaba dando um tempinho a mais. Então, quando for uma estação de trem que você precisa levar isso em consideração, que, digamos, é uma estação internacional, que vai ter um processo de imigração, você põe 2 horas a mais, porque você precisa chegar um pouco mais cedo na estação e também depois tem um tempinho para sair. As demais, você pode levar em consideração só 1 hora a mais, entre o tempo de você chegar um pouco mais cedo e o tempo de você sair depois da estação. Então, para essas daqui comuns que não tem essa parte de migrar entre uma e outra, 1 hora, e aí a de Londres e Paris tem 2 horas a mais. Aí, beleza. Agora, a gente tem o tempo adicional aqui junto na conta. Daí já começa a fazer um pouco mais de diferença. Então, agora vamos para o passo 2. O passo 2 é otimizar os deslocamentos. Então, agora a gente vai criar uma nova versão da planilha, pegando os melhores tempos de deslocamento para que a gente possa enxergar essa otimização. Bem tranquilo. Bora pro computador. Então, agora no passo 2, a gente vai fazer a primeira otimização do nosso itinerário, da nossa programação de viagem. Bom, lá no passo 1, a gente adicionou aqui o tempo a mais que a gente deve considerar em cada tipo de deslocamento. E aí, aqui deu um total de tempo de deslocamento para cada tipo. De Lisboa para Barcelona de trem, dá um total de 13 horas. Se for de avião, dá um total de 5 horas e 45. De Berlim para Amsterdã de trem, dá um total de 7 horas e 20, contando o tempo adicional, além do tempo do transporte em si. E se fosse de avião, 5 horas e 15. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma combinação. A gente vai pegar os tempos, os menores tempos de deslocamento e trazer para essa outra versão aqui da planilha. Então, eu vou copiar aqui o nome das cidades, né, que tudo é igual. Aí, o meio, o que eu vou fazer? No primeiro aqui, são 13 horas de trem e 5 de avião. Então, essa daqui tá ganhando de avião. Então, eu vou copiar aqui. De Barcelona para Roma, 19 comparado com... 19 comparado com 5h45. Também dá bastante diferença. Então, também vamos pegar avião, que é mais rápido, mais prático. De Roma para Berlim, 15 horas. E aqui, 6 horas. Também de avião é mais prático. Então, vamos pegar aqui. De Berlim para Amsterdã, de trem dá 7 horas. De avião dá 5 horas e 15. Não é uma diferença tão grande, mas a gente vai pegar o menor tempo. Aí, aqui nos últimos 2, tá compensando ir de trem, dá praticamente 1 hora a menos. Então, de Amsterdã para Paris, a gente vai pegar a opção de trem e de Paris para Londres também.
Olha só. Aqui, se a gente fosse só de trem, daria 63 horas se deslocando. Isso é bastante coisa. Se fosse só de avião, daria 33. Quando a gente faz a combinação aqui entre avião... Opa, eu fiz errado, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Agora deu certo. Quando a gente faz a combinação dos menores tempos de deslocamento, a gente tem um tempo total menor. Ele é um pouco menor do que se fosse fazer tudo de avião. Tudo bem, a diferença pode não ser tão grande, mas já faz diferença. E também de trem, normalmente é mais prático, porque você acaba descendo em estações. As estações de trem são bem centralizadas, né? Tanto que o tempo adicional aqui é menor também por causa disso. Então, você acaba saindo numa estação centralizada, que inclusive dali você consegue facilmente pegar um transporte público. Então, essa otimização aqui super compensa, não só no tempo, como também na praticidade. Ah, Bruna, e o preço? Não é para eu levar em consideração o preço? Nesse vídeo aqui, a gente está só olhando realmente para o tempo de deslocamento, para a otimização do teu roteiro, pensando nisso. Quanto tempo tu leva entre um lugar e outro. E depois a gente vai falar também de quanto tempo ficar em cada cidade. Então, o preço da passagem é assunto para um outro vídeo para a gente analisar também, beleza? Bom, a gente já está na metade do processo. Agora só falta a gente pesquisar quantos dias ficar em cada cidade, para saber se vai ser possível visitar todas essas cidades que estão aqui na minha lista. E depois a gente vai ver como tomar as decisões finais para ver o que fica realmente na viagem. Então, vamos para o próximo passo. O passo 3 é para definir quantos dias a gente vai ficar em cada cidade. Então, nessa etapa, você precisa fazer um levantamento prévio das atrações e dos passeios que existem nas cidades para que você possa depois escolher o que é melhor para você. Por exemplo, a gente precisa fazer um levantamento para entender se 3 dias em Paris são suficientes, ou se você precisa de 5, ou de 7, ou mais, enfim. Nesse primeiro momento, não é um levantamento muito detalhado, porque ainda não é a hora de fazer o roteiro mesmo do dia a dia da sua viagem. É só para fazer essa pré-escolha. Mas a gente precisa fazer esse levantamento para poder tomar essa decisão. E não se preocupa, porque a gente não vai... Eu não vou te dizer o número exato que você tem que ficar em cada cidade. Eu vou te ensinar um passo a passo para que você, a partir dos seus gostos, enfim, você possa identificar isso. Você possa descobrir quantos dias são suficientes para você ficar em cada cidade. Então, mais uma vez, bora pro computador para a gente fazer esse passo a passo. E nesse terceiro passo, a gente tem que levantar a quantidade de dias. Quanto tempo é o ideal para mim, para os meus gostos, para minha viagem, para eu ficar em cada uma dessas cidades. Então, vamos partir primeiro do caso que você tem 20 dias de férias. Você tem 20 dias considerando ida e volta. Então, você tem que ir para a Europa e voltar para o Brasil dentro de 20 dias. Isso tem que dar 20 dias no total. Mas não se preocupa com esse número agora. Deixa ele aqui e vamos começar, então, a levantar os passos para saber quanto tem que ficar em cada cidade. Primeira coisa que a gente pode fazer é perguntar para o Google quantos dias ficar. Deixa eu diminuir quantos dias ficar em Lisboa. É a primeira cidade do nosso mapa, né? Tá aqui, Lisboa. Quantos dias ficar em Lisboa? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar alguns artigos. Eu sugiro que você selecione os mais recentes para dar uma lida e ver o que eles estão falando, o que mais se repete. Quantos dias é a quantidade de dias mais comum para ficar em Lisboa, por exemplo. E você dá uma analisada nos passeios que você vai identificar nesses artigos para ver o que você se interessa em fazer, para ver se aquela combinação faz sentido para você, se aquela quantidade de dias faz sentido. Então, você seleciona alguns arquivos. Olha aqui, quantos dias em ficar em Lisboa 2019, é atual. Esse aqui é de abril de 2019, é atual. Aí você vai abrindo. Quantos dias ficar em Lisboa e roteiro com o que fazer. Legal? Abril 3. Você também pode usar direto um blog de viagem que você já conheça, que você confie. Você pode entrar direto nesse site. Você pode usar blogs como Viagem, Na Viagem,
Aí coloca viagem Lisboa. E aí você vê, aqui ele tem um conglomerado de Lisboa. E aí aqui ele vai te falar, ó, quando ir, como chegar. Ele tem vários posts sobre Lisboa. Menos de 7 dias, 8 dias. Tem vários. E aí você vai encontrar diversos blogs diferentes na internet dando dicas. Eu digo pra você selecionar só uns 2, 3 nesse momento, pra não pirar, porque a ideia aqui não é levantar tantos dados assim tão profundamente. Então, depois que você der uma olhada em 2, 3 blogs e ter analisado, você definiu que para Lisboa, 4 dias é o suficiente para sua vontade. E assim você vai seguir fazendo para todas as outras cidades e vai anotando aqui na coluna de quantidade de dias. De novo, não se preocupa com esse 20 aqui ainda. Vai anotando quanto tempo você realmente gostaria de ficar, quanto tempo parece fazer sentido para você após as suas pesquisas. Então, vamos supor que depois que a gente pesquisou, a gente decidiu que mais 4 em Barcelona era legal, mais 5 em Roma, mais 5 em Berlim. Aqui tá em negrito as cidades onde você vai estar naquele momento, né? Então, você leva em consideração aqui Lisboa, 4, enfim. Aí aqui, Amsterdã. Você viu que Amsterdã 3 dias para você tá bom. Paris, você gostaria de ficar 5 e Londres, 5. Por que Londres não tá preenchido aqui? Porque como seria a última cidade da sua viagem, pensando nesse itinerário aqui, daqui você voltaria pro Brasil, provavelmente, então não precisaria ter mais um deslocamento aqui a considerar. Se o seu voo de ida e volta do Brasil for, por exemplo, pela mesma cidade, você vai e volta por Lisboa, aqui você teria que considerar mais um trecho, Lisboa, e aí fazer a mesma avaliação, somar aqui também, para levar em consideração no seu deslocamento. Mas vamos supor, nesse cenário aqui, que você chega por Lisboa e sairia por Londres, então não tem um trecho a mais para considerar aqui. Enfim, você colocou todos os dias aqui de deslocamento. A soma tá dando 31 dias. 31 dias lá, aproveitando. E nem tá contando a ida e a volta. Se estivesse contando a ida e a volta, daria 33. E você só tem 20 dias. E agora? A gente tem que aprender a otimizar essa parte, certo? Você vai precisar decidir o que você vai fazer. Então, isso nos leva para o passo número 4. O quarto passo é o passo final de definição das cidades que ficam no roteiro. Então, eu vou te apresentar aqui alguns critérios que eu costumo usar para definir nas minhas viagens que cidades vão ficar oficialmente no roteiro. Que, como você viu, a gente já fez várias análises antes e, infelizmente, nem tudo pode ficar no roteiro, porque senão ele vai ficar muito, muito corrido e você vai passar pouco tempo em cada lugar. Então, vamos lá. Que critérios são esses? Você pode acabar escolhendo por região, por exemplo. Você pode decidir, por exemplo, a região sul de um país, ou só uma parte da Europa, por exemplo, e não escolher cidades onde você pica por vários cantos da Europa. E aí você escolhe uma região. Esse é um critério. O outro critério pode ser por sonho. Literalmente por sonho. É a sua primeira viagem para a Europa e você quer muito conhecer X, Y, Z cidades. Então, é um sonho que você tem muito grande. Então, dentro das, por exemplo, 7 possibilidades que a gente mostrou aqui no nosso exemplo, você escolhe 3 ou 4 que são as que você mais sonha em ir, independente da localização, independente se elas estão próximas geograficamente. Então, você prioriza pelo que você mais quer ver. Outro critério pode ser o custo do deslocamento. Você pode escolher pelos mais baratos, por exemplo. Então, para isso, você vai ter que pesquisar quanto que custa cada um dos deslocamentos que você viu nas etapas anteriores. Por tempo de deslocamento. Esse é outro critério que você pode usar para definir que trajetos você vai fazer. Você pode escolher os mais rápidos, por exemplo. Os menores tempos de deslocamento vão ser os que ficam para eu executar essa viagem e não perder esses tempos de deslocamento. Por horário também é um critério, você pode definir os deslocamentos que tenham horários melhores para você, que façam você perder menos tempo durante o dia, por exemplo. Você pode decidir se deslocar de ônibus ou trem noturno.
Se você não tem dificuldades para dormir em meios de locomoção, você pode escolher uma dessas formas. Assim, você não gasta o seu tempo de dia, o seu tempo útil de viagem, e aí você ainda economiza uma diária, por exemplo, uma diária de hotel. Essa pode ser um critério que você pode escolher. Outro critério também pode ser o de escolher menos cidades. O que isso significa? Por exemplo, da sua lista de 7, você identifica ao longo das suas pesquisas e das suas otimizações que você prefere escolher 2 cidades e conhecer elas super bem e aproveitar e conhecer outras cidadezinhas da região de cada uma dessas cidades. Esse também pode ser um critério, assim você gasta menos em deslocamento, muito menos, porque você vai fazer menos trechos grandes e você vai acabar gastando com o transporte público ali do dia a dia apenas. E o último, que na verdade nem é bem um critério, na verdade ele é a combinação de critérios. Na prática, numa viagem, a gente nunca vai escolher só um desses critérios para escolher a melhor rota. A gente vai acabar fazendo uma combinação. Uma hora você vai escolher a rota com tempo mais curto, mas ela vai custar um pouquinho mais caro. Outra hora você vai escolher por horário, porque você quer chegar até tal horário em tal cidade, ou você quer ir durante a noite. Então, vai ser sempre uma combinação, nunca é 100% uma das rotas, um dos critérios, porque você vai acabar perdendo em algum ponto. Então, no fim, você faz realmente uma combinação deles. Agora que você já sabe todos os critérios, que eu te dei várias ideias de critério para você selecionar, você vai precisar decidir o que fazer com isso tudo aqui, com esses 31 dias e essas 7 cidades. Eu até vou mudar aqui, vou botar número, para ficar bem claro pra gente que tem 2, 3, vou até descer aqui, olha só, até 7, para ficar claro que tem 7 cidades aqui, você tá perdendo 32 horas de deslocamento, que nem tem como, porque são 31 dias e você só tem 20, então vamos arrumar isso aqui. Primeira coisa, o único critério que eu não deixo você usar, que eu vou ficar chateada se você usar, eu nem falei na outra parte do vídeo, é o critério de reduzir a quantidade de dias em alguma dessas cidades, mas manter todas elas no seu roteiro. Eu já te mostrei por A mais B que você gasta muito em deslocamento, colocando tanta cidade assim, então não compensa. Então agora você vai ter que tomar uma decisão baseada nos critérios que eu te apresentei. Nada te impede de criar um critério novo. Se você, enquanto eu estiver falando aqui, pensou, mas tal coisa é relevante para mim. Tudo bem, não tem problema. Você pode criar novos critérios para levar em consideração, para combinar com esses outros que eu te apresentei. Só realmente confie em mim que esse de reduzir os dias para colocar várias cidades na sua viagem não é um bom critério. Ele só vai te dar canseira, só vai te fazer gastar tempo e dinheiro, e você vai aproveitar pouco a sua viagem. Mas então tá, então vamos para o que interessa, né? Vamos para a avaliação. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu já trouxe ele pronto, mas a gente pode criar um novo exemplo de uma otimização. O que eu levei em consideração aqui? Eu usei o critério do cenário por região, eu escolhi por região países mais ao norte. Foi o critério que eu decidi nessa viagem aqui, por tudo que eu olhei lá no mapa. Aí eu olhei no mapa e pensei, ou eu vou então priorizar aqui ao norte, ou eu vou priorizar aqui ao sul. E aí, naquilo que eu falei de combinação de critérios para vocês, nesse exemplo aqui eu levei em consideração que eu tenho mais vontade de conhecer Londres e Paris do que as cidades aqui do sul. Então, eu vou pelo norte, eu vou por aqui. Então, eu vou lá e pego as combinações que você já, né, que a gente já tinha pesquisado. Só tem que arrumar aqui, que não é 1 hora. Ah, não, tá certo. Vamos lá. Berlim para Amsterdã de avião, 1h15 mais 4, tá aqui. Amsterdã para Paris de trem, botei para cá também. Paris para Londres, botei para cá também. Nesse cenário, eu tô considerando também que eu chego por Berlim e saio por Londres, então não tem um trecho a mais. Mas pode ser que você precise adicionar dependendo da sua passagem de ida e volta, então você adiciona aqui esse trecho para levar em consideração, para variar também. E aí, o que acontece no final? A gente tem um deslocamento muito menor. De 30, quase 32 horas, passa para você gastar só 14 horas de deslocamento.
e você reduz para a quantidade de dias dentro do que você pode. Então, você tem 18 dias para gastar lá em viagem, e aí você tem mais uma ida e volta, que te dá o total de 20, o mesmo 20 que você tinha lá no começo. Você só tem 20 dias de férias. Então, você usa como critério a região e também o sonho, e aí você seleciona as principais cidades sem ter reduzido a quantidade de dias. Assim, você não perde, você não deixa de conhecer coisas legais naquela cidade. Lembrando, você vai ter aquele pensamento de eu não sei quando que eu volto, talvez eu nunca mais volte. Então, confie em mim quando eu digo que você vai se sentir frustrado se você ficar pouco tempo e você não aproveitar direito aquela cidade. Então, aproveita esse exercício de otimização realmente para fazer isso. Você pode brincar aqui nesse exercício de otimização o quanto você quiser. Você pode brincar desde o começo aqui. Você pode variar, pode mexer nessa ordem aqui, se você vê que faz sentido. Adiciona as informações aqui de tempo adicional, como eu te ensinei aqui no vídeo, para você não esquecer disso, porque isso é muito importante, pode fazer muita diferença. E aí, no fim, você faz uma pesquisa prévia, um levantamento prévio, para saber mais ou menos quantos dias você gostaria de ficar em cada cidade. E aí, depois, fica fácil você otimizar. Você tem todas as informações na mão. Fica muito, muito, muito mais simples. Você está enxergando tudo, você não tem dúvida, não está faltando nenhum dado. E não é demorado, não é difícil. É um mapa e a planilha. Você põe aqui só uma fórmula de somar. É bem tranquilo, se você tiver no Excel, só o nome da fórmula é um pouquinho diferente, mas tranquilo. E fechou, você tem a informação que você precisa para tomar a melhor decisão para sua viagem. Viu como é legal fazer esse exercício para otimizar os seus itinerários? Ele é relativamente fácil e rápido e traz resultados ótimos para sua viagem, que é uma viagem com mais qualidade e mais aproveitamento. E nada mais é do que a aliança de uma boa logística com o tempo que cada cidade merece para ser visitada. Espero que esse vídeo te ajude a se tornar um viajante ainda mais experiente e que você possa viajar mais e mais. E que você também aproveite e compartilhe esse vídeo com um daqueles seus amigos que adora fazer uma viagem sem pé nem cabeça. Que eu sei que você tem um amigo assim. Então manda esse vídeo para ele para que a gente possa ajudar ele juntos a viajar cada vez mais e melhor também. Eu também te convido para você se inscrever aqui no canal do Fórmula de Viagem para que você acompanhe os próximos vídeos que a gente vai postar por aqui. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, você pode me acompanhar lá no Instagram, no @Fórmula de Viagem, acompanhar um pouquinho do meu dia a dia e também de dicas mais rápidas que eu posto lá pelo Instagram. Até a próxima!